pastor Fernando. Senhor, queremos abençoar, ó Pai, e primeiramente te agradecer pela amizade, pela companhia, agradecer a Deus porque o Senhor tem cruzado os nossos caminhos com gente com o mesmo propósito. É essa a ideia, Senhor. Gente com o mesmo propósito se cruza no caminho. Então, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor cruzou os nossos caminhos, que Ele possa ser boca tua no nosso meio, que a unção do Espírito esteja sobre a vida dele nesta noite. O abençoamos no nome do Senhor Jesus, abençoamos a igreja dele, que também está em reunião agora, que a glória do Senhor esteja lá, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoe eles, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Ele perguntou para mim que hora. Eu prego 1 hora. Visitante, meu, pode pregar com 30 minutos. Não. O povo aqui fica chateado quando prega menos de 1 hora. Não faça isso. Eles falam assim, não valeu a gasolina. Fica à vontade. Muito boa noite, meus amados irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Que alegria estar aqui. Para mim é uma verdadeira honra. Deus tem me abençoado com a amizade do Gil. E nós temos a oportunidade aí de, vez ou outra, nos encontrarmos. Tem um encontro de pastores lá em Campinas, lá na Igreja Batista das Amoreiras. E a gente tem tido essa oportunidade de compartilhar, de momentos de comunhão. E tem sido muito bom poder desfrutar da amizade do Gil. A minha esposa, que está aqui presente, a Georgiane, ela tem participado do Mulher Única. Terça-feira passada foi a primeira aula, né, meu amor? Então, terça-feira estará aqui novamente, com algumas irmãs aqui, creio eu. E eu trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista Campos Sales, a Ibacasa, ali no bairro, né, Vila Campos Sales, talvez os irmãos possam conhecer. E, como ele disse, nesse momento estão lá em reunião, e foi uma grande alegria quando, no mês da família, recebemos a presença lá do pastor Gil, e foi uma bênção. Quando eu falei, vou pregar lá na igreja do pastor Gil, o pessoal ficou alegre, tá, e mandou um grande abraço, tá certo? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo 90. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra cujo título é O Culto que Agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Salmo 90. Você pode acompanhar aí, eu trouxe aqui alguns slides, só que o texto todo das Escrituras não estão aqui nos slides, então eu gostaria que você acompanhasse a leitura para a nossa meditação e ficasse com a Bíblia aberta, que a gente vai passear aí por todo o Salmo, tá certo? Salmo 90, diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias.
Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ele é um salmo razoavelmente longo, mas acerca dessa palavra que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, o culto que agrada a Deus. Antes, eu quero fazer aqui algumas considerações sobre o Salmo 90. O Salmo 90, ele é o único salmo composto por Moisés. Então, a gente tem diversos autores, sobretudo Davi, que é o que tem a maior quantidade de salmos escritos, mas esse salmo aqui, de todos os 150, é o único composto por Moisés. E esse mesmo Moisés é o escritor com a maior quantidade de material produzido no Antigo Testamento. Haja vista que ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o Salmo 90, ele está dentro de uma série de salmos que faz parte do que nós podemos chamar de a parte litúrgica dos salmos. Ou seja, é a parte dos salmos onde eles vão nos ensinar como devemos cultuar a Deus. Então, os salmos de 90 a 106, ele nos ensina como deve ser o culto prestado a Deus. Ou seja, o próprio Deus, ele prescreve como deve ser o culto que lhe agrada, como deve ser o culto que ele quer receber. Portanto, o culto a Deus, ele não é conforme a minha convicção pessoal, não é como eu acho que Deus quer ser adorado, mas é como ele quer e como ele descreveu. Aí você pode pensar, mas pastor, o importante não é um coração sincero? Basta eu ter um coração sincero. Alguém pode até ponderar. Está certo ou está errado? É claro que é fundamental o coração sincero, mas pode ser que em determinado momento eu esteja sinceramente equivocado. Então, a própria palavra nos dá essa diretriz. Ele estipula como deve ser a adoração ao próprio Deus. Portanto, eu não devo cultuar a Deus da maneira que eu quero cultuar. Eu devo cultuar a Deus da maneira que Ele deseja ser adorado. E lembrando aqui que não estamos falando de formas. Porque você pode pensar, mas vem um camarada lá do Rio de Janeiro, com esse sotaque que eu nem gosto muito, e vem da Igreja Batista, que nem batista eu sou, e vai dizer para mim como é que eu devo cultuar a Deus. Eu não estou falando de formas. Se é luz acesa, se é luz apagada. Se tem dança, se não tem dança. Se você dá glória a Deus, se você não dá glória a Deus. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de essência. Aquilo que, tanto aqui na Renovo, quanto lá na Campos Sales, Batista Campos Sales, como na Assembleia de Deus, como na Presbiteriana, como na Metodista, todos esses princípios devem nortear o culto a Deus do povo de Deus que foi chamado para a adoração ao nosso Senhor. Porque a forma passa, mas a essência, o princípio, eles permanecem. Então, a gente vai aqui, passo a passo, vamos aqui, quase que versículo por versículo, vai ter um momento que a gente vai trabalhar um bloco de versículos, mas a gente vai entender aqui o que Moisés estava querendo dizer quando ele escreve esse salmo e o que essa palavra de Deus traz para a gente no dia de hoje. Vamos lá, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O salmista começa com o Senhor. Lembra que nós falamos que aqui a gente está falando de um salmo litúrgico? Ele quer nos ensinar a adorar a Deus. E a liturgia começa dessa forma. Senhor, o culto ao nosso Deus começa com esse brado. O culto ao nosso Deus começa com esse clamor. O culto começa com o senso da presença de Deus. Com o senso de que Deus está nesse lugar. O senso da presença do Todo-Poderoso em nosso meio. Senhor aqui é interessante que não é o nome próprio de Deus que ele está usando a palavra no original.
Então aqui é mais uma palavra hebraica que vai trazer a ideia da majestade, da autoridade de Deus. Era como se essa palavra poderia ser traduzida como meu mestre supremo. Então, Moisés, quando ele começa aqui a escrever esse salmo, ele diz assim, meu mestre supremo. Ele entende que a presença de Deus deve ser valorizada. Porque, em geral, meus irmãos, nós nos reunimos em nossos cultos, nós nos reunimos em nossas celebrações sem a devida reverência à presença do nosso Deus. Nós entramos de maneira até mesmo desleixada. Nós entramos de uma maneira sem a devida e o profundo temor, que é diferente de medo. Temor é uma profunda reverência ao nosso Deus. Então, a gente não pode, qual a palavra que eu vou dizer, se acostumar com a presença de Deus, no sentido de que, não, é só mais um culto. Não, irmão, não é mais um culto. É o culto que eu vou prestar ao Senhor. Porque eu não sei se esse é o último culto. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se Jesus vai voltar daqui a pouco. Então, no momento que eu estou reunido com os meus irmãos, no momento que eu estou reunido com o povo de Deus, eu devo ter esse senso da presença de Deus. Ele, Senhor, Tu estás aqui, Senhor, Tu és presente. E Mateus, no capítulo 18, versículo 20, ele vai nos dar essa noção. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então, temos aqui mais de 2 ou 3. Então, certamente, seguramente, garantidamente, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está no nosso meio. Então, a maneira de eu me achegar a Deus, para cultuar a Deus, é ter essa sensação, ter essa certeza de que Deus está no nosso meio. Deus nos ajuntou aqui nessa noite. E eu começo com o Senhor. E Ele diz, Tu tens sido o nosso refúgio. Em outras palavras, ó Deus, Tu és a nossa casa, Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa habitação, em Ti estamos seguros, em Ti nós temos estabilidade. Porque lá em Atos 17, 28 vai dizer, pois nele, em Cristo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele existimos, vivemos. O Salmo 46, 1 traz a ideia muito próxima desse versículo. Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vivemos, portanto, irmãos, sob os cuidados de Deus. Tu és o socorro bem presente, sempre presente. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, presente nas tribulações. E Ele vai dizer ainda, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Desde o começo da sua história, o povo encontrara no Senhor a razão da sua esperança. Lembra quem escreveu esse salmo? Moisés. Se tem alguém na Bíblia, se tem alguém na história que sabe da origem da humanidade e de como Deus escolheu um povo para si, esse alguém é Moisés. Porque o Espírito Santo de Deus revelou a Gênese, revelou a ele o início de tudo. Então, quando ele fala, Tu és o nosso refúgio, Senhor, Tu és o nosso refúgio, de geração em geração, Moisés sabe exatamente do que ele está falando. Ele está falando porque Deus falou, eu separei um povo para mim. Na verdade, eu comecei criando todas as coisas. No princípio não havia nada e Deus vai criando. E a palavra de Deus vai gerando. Até que Ele chega, Ele cria o homem. E Ele separa o homem para si. E quando Ele vai começar a fazer a chamada lá em Abraão, Ele vai designar um povo para si. Então, Moisés poderia com propriedade escrever isso. De geração em geração. Deus revelara o Pentateuco a ele. Então, esse Deus, Ele é bondoso. E foi bondoso com Noé. Ele foi bondoso com Abraão. Ele foi bondoso com Moisés, com Davi, com Isaías, com Pedro, com Paulo. E Ele é bom, exatamente igual comigo e contigo. De geração em geração, Ele é bom. Tiago 1,17 vai dizer,
toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto e descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é o mesmo hoje e sempre. Então, todo dom perfeito, toda boa dádiva, toda graça, toda benevolência vem de Deus. Então, nós começamos o culto que agrada a Deus com essa, pode voltar? Com essa exaltação a Deus. A exaltação a Deus. Tu és o nosso refúgio, de geração em geração. Obrigado. Próximo. Aí ele vai dizer no versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Pelo fato da nossa mente não alcançar e nós não compreendermos, não termos a ideia exata de quem é Deus, em muitos casos, ele se revela através de analogias. Jesus, por exemplo, falava muito através de parábolas. Para nos ajudar a mensurar a grandeza de Deus, a primeira analogia que Moisés faz é com a criação. Ele diz lá, antes que nascessem e se formassem a terra e o mundo. Então eu contemplo a grandeza da criação, eu contemplo a natureza, eu contemplo tudo que Deus criou e eu chego à mesma conclusão de Deus lá no início. Deus fez isso e viu que era bom. Deus fez aquilo e viu que era bom. Quando eu olho tudo isso, eu chego à mesma conclusão. Isso é bom. É tão bom que a Bíblia diz lá no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De uma maneira que a gente não consegue compreender, a natureza, ela exalta a glória de Deus. A natureza adora o Senhor, a natureza vibra na presença de Deus, porque a terra está cheia da glória de Deus. E se a analogia nos ajuda a entender a grandeza de Deus diante do universo criado, a analogia também nos ajuda a entender a grandeza de Deus ante o tempo. Porque ele vai dizer, antes que nascessem os montes, se formassem a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse versículo aqui é interessante. Se você tem na sua casa aí a Bíblia em ordem cronológica, esse versículo, ele é um dos 3 primeiros versículos da Bíblia em ordem cronológica. Então, ele vai falar lá de 1 João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tal, e depois, logo em seguida, ele vem dizer esse versículo, que antes que se formassem os céus e a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, ele vai trazer agora aqui uma analogia com relação ao tempo. Se a eternidade já é um conceito que a nossa mente não consegue alcançar, imagina o conceito de eternidade a eternidade. Como é que a gente entende isso? Ele é grande em relação ao tempo, e ele é grande além do tempo, porque de eternidade em eternidade, ele é Deus. Apocalipse 4:8 vai nos ajudar a dizer, e os 4 seres viventes não têm descanso, dia e noite, proclamando santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Portanto, então, o segundo ponto é isso, é o reconhecimento de quem Deus é. Então, eu me achego a Deus, exaltando a sua grandeza, exaltando a sua majestade, eu me achego a Deus reconhecendo quem Ele é. Próximo. Aí a gente vai, do versículo 3 até o versículo 6, falar sobre a humilhação, nossa humilhação diante de Deus. Porque ele vai dizer, tu reduzes o pó, o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Moisés vai nos ensinando a liturgia, e no culto a Deus, a exaltação de que Ele é digno, de que Ele é santo. E também há o reconhecimento de que somos pó. Gênesis 3,19 vai dizer, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás.
Então, Gênesis não deixa dúvida. Somos pó. Então, Moisés, ele exalta Deus na mais alta proporção que um homem poderia exaltar. E depois Moisés nos traz o choque de realidade. Ele vai do macro para o micro, da exaltação de Deus para a nossa humilhação, no sentido de humildade. Não o conceito pejorativo e mundano de humilhação, né? O fulano foi humilhado. Não esse sentido, mas a humilhação no sentido da minha consciência de quão pequeno eu sou, no sentido de humildade. E ele vai falar aqui da brevidade da vida, né? Pois ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, nós somos como um sono, como a relva que floresce na madrugada. Então ele vai trazer aqui uma analogia do ciclo da vida. De madrugada viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Ele fala da nossa brevidade. Em junho desse ano, eu e minha esposa, nós fomos num congresso lá em Águas de Lindóia, no Congresso Haggai. E o Congresso do Haggai, ele tinha um tema: uma vida que vale. Foi tremendo esse congresso, uma vida que vale. E lá, entre todas as palestras e todas as palavras, eles desenvolveram uma ideia de que nós só temos uma vida. E ela é breve. Por isso, precisamos valer a pena. A nossa vida é breve. Precisamos valer a pena e só temos essa vida. Outras religiões vão trazer uma ideia de que você pode ter outras vidas. Mas a Bíblia deixa claro, absolutamente claro, que só temos essa vida. E nessa vida precisamos fazer valer a pena. E nessa vida precisamos tomar a nossa decisão ao lado de Jesus. Precisamos aceitá-lo como nosso suficiente Salvador. Então, somos pó. Mesmo que vivêssemos 1000 anos. Porque quando esse vale dessa expressão, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia que se foi, ainda que vivêssemos 1000 anos, porque você sabe que as primeiras gerações viviam muitos anos, né? Matusalém quase chegou aos 1000. Você que gosta da gincana bíblica, ele viveu 969 anos. Mas por causa da iniquidade, da multiplicação do mal, Deus decidiu reduzir. E repito, mesmo que vivêssemos 1000 anos, 1000 anos comparados à eternidade de Deus, é como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. É isso que Moisés está falando aqui. Ainda que nós vivêssemos 1000 anos, somos finitos diante de um Deus infinito. Quando menos esperamos, a nossa vida se esvai como um vapor. E ele vai dizer: tu os arrasta na corrente, são como o sono, e ele termina lá: nós vicejamos, florescemos, só que de tarde murchamos e secamos. É o ciclo da vida. Nascemos, crescemos, perecemos. Mas no culto, eu entendo a majestade de Deus, mas no culto eu também entendo o quão pequeno eu sou. Importa que Ele cresça e que eu diminua. 2 Coríntios 4, 7 vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Moisés, ele vai nos conduzindo. E aqui, nesse bloco de versículos, ele está dizendo que somos pequenos. E ainda assim somos alvos de um amor tremendo, de um amor glorioso. Mas precisamos entender que somos pequenos e somos pó. Aí do versículo 7 ao versículo 11, tem um ponto que ele, num primeiro momento, isso não é bom. Isso que está escrito aí não pode ser bom, que é o reconhecimento da ira de Deus. Mas depois você vai entender como isso é central no Evangelho de Cristo Jesus, como isso é central na nossa vida com Deus.
E eu vou ler, e eu destaquei aqui em uma outra tonalidade, às vezes que aparece a expressão ira. Ele vai dizer: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos dias como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Eu leio isso de primeira assim e falo, cara, nós estamos perdidos. Nós estamos fritos. Diante dessa realidade, nós estamos perdidos. Nessa viagem pela liturgia, onde Moisés nos toma pela mão e nos conduz ao padrão de culto que agrada a Deus, há um tema terrível, mas que deve fazer parte do nosso culto, que é a ira de Deus. E apesar de terrível, o reconhecimento dessa verdade é central no Evangelho. Porque quando nós pecamos, irmãos, quando nós nos rebelamos contra Deus, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Então, enquanto eu não me achego a Jesus, enquanto eu não recebo a Cristo como meu suficiente Salvador, eu estou debaixo da ira de Deus. Todo ser humano está debaixo da ira de Deus. É como se esses holofotes aqui, esses canhões, fossem a ira de Deus apontadas para cada um de nós, a ira de Deus apontada para cada um de nós. E se nós morrermos debaixo dessa ira, sem que o sangue de Jesus venha sobre nós, nós pereceremos, eternamente pereceremos. Não há escapatória. Se não houver o sangue de Cristo sobre nós, estaremos todos debaixo da ira de Deus. Moisés deixa isso claro. Esse entendimento é central. Porque imaginamos, irmãos, que o coração do Evangelho é somente o amor de Deus. No entanto, Deus não tem só um atributo ou só um traço da personalidade. Deus, ele é multiforme. Então eu ouço com frequência pregadores falando que Deus é amor e ponto final. Não está errado, mas isso não o define. Outros falam que Deus é amor, mas também é justiça. Como se ele colocasse em contraposição o amor de Deus contra a justiça de Deus. Como se a justiça e o amor estivessem num duelo. Deus é amor, mas é justiça. Eles não estão em contraposição. O correto é dizer que Deus é amor e também é justiça. Plenamente amor e plenamente justo. E plenamente santo, e plenamente digno, e plenamente fiel. Ou seja, Deus na sua totalidade. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santidade. Então, é justo que haja a ira de Deus contra nós. Pelo nosso pecado, pela nossa carnalidade, pelas nossas inclinações terrenas, pelo nosso apego ao pecado. É justo. Se quisermos entender a Deus, temos que entendê-lo na sua totalidade. Deus se ira. E Efésios 3, 6, você que gosta sempre de anotar, Efésios 3, 6 vai dizer: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E essas coisas ele está falando uma série de comportamentos inadequados. E nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também nos iramos, e em geral a nossa ira é pecaminosa, mas a ira de Deus é santa. Então aqui, irmãos, está o centro do entendimento da salvação e da justificação. Ao entendermos o conceito da justificação, entendemos a consistência do caráter de Deus.
como o Deus justo pode justificar a mim, que sou injusto? Porque se Deus é justo, justifica a mim, que sou injusto, isso não é justo. Porque Romanos 3, versículos 10 e 11 vai dizer: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, irmãos, aqui está algo extremamente sério, não em relação à nossa salvação, mas em relação à consistência do caráter de Deus. Se não há nenhum justo sequer, e se há a ira de Deus contra os filhos da desobediência, qual é o caminho, então, que Deus haverá de propor? Qual é o caminho, então, que Deus haverá de propor se não há justiça em nós? As Escrituras afirmam que Ele cria fora de nós justiça. Ele cria fora de nós amor. Ele cria fora de nós justificação. Porque não haveria do nosso próprio mérito conseguir alcançar, aplacarmos a ira de Deus. Não conseguiríamos, pelos nossos méritos, aplacar a ira de Deus. Então Deus, Ele propõe algo totalmente inusitado. Ele cria fora de nós. A palavra de Deus, se pelo pecado de um, a saber, Adão, o pecado entra no mundo, também pela fidelidade, pelo cumprimento de tudo que é de Deus, de um, a saber, Jesus, o pecado é extirpado do mundo. Então Ele cria fora de nós. É o Senhor quem faz justiça, pois Ele é o único justo. É o Senhor que cria justiça para nos justificar fora de nós. E aí a gente lê Isaías, e Isaías faz cair esse entendimento perfeito sobre essa realidade. Isaías 53, os versículos 4 e 5 vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou as nossas dores, Ele levou sobre si. Pois nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um mérito total e absoluto de Jesus. O mérito não está em mim em levantar a mão. O mérito não está em mim em ser bonzinho. O mérito não está em mim em fazer as coisas todas bonitinhas. E isso é extremamente necessário, irmãos. Mas o mérito está nele. E Moisés não nos furta dessa verdade. Aqui no Salmo 90, Moisés não nos furta. A ira de Deus está sobre nós. Mas há uma atitude da parte de Deus, que é propor justiça fora de nós, que é trazer justiça não em nós, mas fora de nós. Deus não faz com que a justiça flua do nosso interior, mas Ele nos dá um banho de justiça. Deus, pela justiça perfeita de Jesus, não faz brotar justiça em nós, mas Ele imputa justiça a nós. É uma declaração até mesmo jurídica, né? A dívida foi paga. Essa declaração mostra que permanecemos injustos, mas Deus fez com que o justo pagasse o nosso lugar, em nosso lugar, a nossa dívida. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes que nós o aceitássemos, Cristo já foi lá morrer na cruz e pagar o nosso preço. Nossa justiça é Jesus. Nele nos encontramos, nele nós encontramos o amor sacrificial e incondicional. Aí o versículo 12 vem dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aqui é o crescimento em sabedoria. Aprendemos que durante o culto temos experiências com Deus e essas experiências nos tornam sábios. Eu costumo dizer na nossa igreja que uma experiência com Deus certamente muda o ser humano. Não é possível, irmãos, termos uma experiência com Deus e continuarmos as mesmas pessoas.
Alguém talvez possa pensar e dizer assim: eu fui naquele culto, eu fui naquela celebração, eu fui naquela reunião e saí do mesmo jeito que entrei. Irmãos, eu considero que é impossível de você sair do mesmo jeito que você entrou. Ou você sai transformado, mas cheio de fé e amando a Deus, ou você sai com o teu coração ainda mais duro. Você sai pior. Porque depois de ter um momento com louvores ao Senhor, compartilhamento da palavra de Deus, você entender que saiu da mesma maneira que entrou, é porque, na verdade, o teu coração ficou um pouquinho mais duro, um pouquinho mais fechado. Mas em Cristo, no culto, nós temos a possibilidade de nos tornar sábios. Vamos amadurecendo e nos tornando sábios. Porque Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E você sabe que sabedoria é diferente de conhecimento. É desejável que se tenha ambos, mas talvez aquele que tem o doutorado, que tem o pós-doutorado, ainda não seja sábio. Ele tem muito conhecimento, mas ele não tem sabedoria. E às vezes aquele irmãozinho simples, aquela irmãzinha iletrada, tem muita sabedoria em Deus. Porque no culto a Deus, entre outras coisas, nós obtemos sabedorias. Então ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Não se trata apenas de ter o senso da mortalidade. Significa valorizar o tempo que temos, empregando ele em propósitos eternos. E aí continuamos. Versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. O versículo 13 é o clamor pela presença de Deus. No culto, no padrão de Deus, também há o clamor pela presença de Deus. E na última canção aqui, aquele momento que nós participamos aqui é isso. É aquele clamor pela presença de Deus. Senhor, fala comigo. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, para mim. Volta-te, Senhor, porque eu quero a tua presença. E lembra quem escreveu? Moisés. E Moisés é fantástico porque lá em Êxodo 33:15, ele vai dizer o seguinte: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés era um camarada que ele tinha o senso de urgência da presença de Deus. Deus fala assim: não, faz o seguinte, fera, eu vou mandar um anjo na frente de vocês. Eu não vou com vocês, não. Vocês são um bando de vacilão. Não vou com vocês, não. Então vou mandar o anjo. Se fosse eu e se fosse você, a gente ia falar o seguinte: tá bom pra caramba. Vai mandar um anjo na nossa frente. A gente dando essas quebradas que a gente dá direto aqui, tá bom pra caramba. Só que Moisés não. Senhor, o anjo é bom. O anjo, ele tem a sua função. O anjo, ele vai nos abençoar, eu sei que vai, mas o que eu quero não é o anjo. Eu não quero o intermediário, eu quero é a tua presença. Então, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, porque sair desse lugar sem a tua presença não vale a pena. Mesmo que aqui nesse lugar eu venha sofrer, mas com a tua presença é melhor. Com a tua presença é o que eu preciso, não nos faça subir desse lugar. Então é esse clamor de Moisés, ele nos ensina que no culto a Deus nós temos que ter esse clamor pela presença. Volta-te, Senhor. Eu não quero mais fugir de ti. Volta. Esse é o teu caso, irmão, irmã. Esse é o teu caso, você tem fugido de Deus. Você tem fugido do compromisso com Deus. Você tem fugido do compromisso com as Escrituras. Você tem fugido do compromisso com a própria igreja local, com os trabalhos da igreja local. Que você reflita sobre esse salmo e diga: volta-te, Senhor. Eu quero me comprometer contigo. O Salmo 139, nos versículos 7 e 8, vai dizer: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Fugir do Senhor, irmãos, é insanidade.
Fugir do Senhor é impossível. Nós não podemos fugir de Deus, mas devemos fugir para Deus. Devemos fugir para um compromisso com o Senhor. Como nós cantamos aqui, há um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, leva-me além. Então volta-te, Senhor, até quando? Moisés clama pela presença de Deus, e ele clama pela misericórdia de Deus. Ele diz, tem compaixão dos teus servos. Clamar por compaixão é dizer, em outras palavras, Senhor, não me trata como eu mereço. Entendeu? Não me trata como eu mereço. Porque se você tiver a ousadia de falar, Senhor, me trata conforme os meus méritos, Senhor, me trata conforme eu mereço, não sei se esse é um bom pedido. Eu não teria bem essa coragem. Então, é isso, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos teus servos, tem compaixão dos teus servos. Esse versículo nos mostra que no culto devemos clamar pela presença e por compaixão. Já caminhando aqui para o final, faltam 4 versículos e a gente vai dar um bloco de 2 em 2. 14 e 15. Alegria no Senhor. No culto a Deus, nós experimentamos a alegria do Senhor e a alegria no Senhor. Ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tanto quanto tem nos afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Mas uma característica do culto, a alegria. Se no ponto anterior destacamos a presença, aqui destacamos a alegria. O Salmo 16, versículo 11, vai dizer, na tua presença, a plenitude de alegria. O versículo 14, ele vai começar com sacia-nos. E o versículo 15 começa com alegra-nos. Me dá uma alegria que mate a fome da minha alma. Sacia-nos, alegra-nos. A alegria do Senhor vai saciar a nossa fome, a fome da nossa alma, uma alegria que vai saciar, uma alegria permanente. E essa alegria permanece, porque é uma alegria baseada nas coisas eternas. Porque a alegria do Senhor é uma alegria perene, ainda que estejamos passando por dificuldades. Porque eu me alegro no Senhor por quem Ele é. Eu não me alegro no Senhor só pelo que Ele faz, ainda porque as coisas que Ele faz sejam boas e desejáveis. É óbvio que todos nós queremos uma promoção no emprego. É lógico que todos nós queremos a cura. É lógico que todos nós queremos bênçãos. Mas a alegria no Senhor, ela é independente se a bênção vem ou não, se a promoção no trabalho vem ou não, se a cura vem ou não, porque a alegria é no Senhor, e a alegria é do Senhor, e nós somos satisfeitos no Senhor. Por isso que ele diz, sacia-nos. Salomão, por exemplo, ele buscou alegria nas coisas terrenas, e a sua conclusão em Eclesiastes 2, do versículo 11 ao 12, foi o seguinte, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, você conhece a história, ele buscou tudo que o dinheiro podia comprar. Ele buscou alegria nos prazeres, nas bebidas, nas mulheres, nas artes, em tudo. E ele chega à conclusão de que isso tudo era vaidade. Porque a alegria verdadeira, a alegria perene, a alegria eterna, não está nas coisas, mas a alegria está no Senhor. A alegria está no Senhor. Só uma coisa pode saciar a fome da nossa felicidade: Cristo Jesus. E eu concluo
nos versículos 16 e 17, falando sobre o desejo de servir. Ele vai dizer: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É como se Moisés dissesse: Senhor, eu quero me parecer contigo. Ele está pedindo aqui que sejamos reflexos da obra de Deus. Depois de uma experiência de culto, de adoração e celebração ao nome do nosso Senhor Jesus, não resta outra opção a não ser dedicar a nossa vida ao serviço do Rei. Depois de experimentarmos tudo quanto nós precisamos, a salvação da nossa alma, a alegria no Senhor, um novo nascimento. Vocês já pararam para pensar que nós não somos mais desse mundo? A Bíblia diz, é como se a gente fosse um monte de ET. Não somos desse mundo. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, depois de ter essa experiência, não resta outra opção, não resta outra conclusão racional até mesmo falando, espiritual também falando, emocionalmente também falando, porque às vezes a gente fica nessa dualidade, né? É racional ou é espiritual? Tudo isso está junto, não tem como nós não nos refletirmos sobre a fé em Cristo Jesus. Foi o que o pastor Gil falou aqui, para você se batizar, você tem que decidir. É racional, mas também não tem como nós não nos emocionarmos diante da presença do Rei da Glória. Mesmo eu sendo quem sou e fazendo o que eu faço, sendo quem somos e fazendo o que fazemos, Ele está aqui. Ele está entre nós, não tem como nós nos emocionarmos. E não tem como chegar a uma outra conclusão, depois de tudo que o Senhor fez, cujo mérito é totalmente dEle. A mim coube, se não, no máximo estender a mão e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu ergo as minhas mãos e eu recebo de graça a Tua salvação. Senhor, eu recebo como meu suficiente Salvador. E a partir dessa decisão, começou um segundo estágio, que é o processo de santificação. E esse processo de santificação vai durar a nossa vida toda. Vai durar toda a nossa experiência aqui na terra, até o Senhor nos levar, ou até Ele voltar, e nós subiremos com Ele. Então, nesse processo, eu tenho que servir ao nosso Deus, eu tenho que me dedicar à obra de Deus. Eu não posso me beneficiar com o melhor presente que poderia haver, com algo que eu não poderia pagar, e agora, beleza, Deus me salvou e me dei bem. E vou seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Irmãos, se a gente tem tido esse tipo de pensamento, eu digo aqui diante de Deus que você faria muito bem em começar a duvidar se de fato você aceitou a Jesus. Se não há o desejo de servir, se não há o desejo de se empenhar na obra do Senhor, nós precisamos gerar essa reflexão. Porque no meio das nossas igrejas tem um monte de convencido, mas não tem necessariamente todos convertidos. Então eu preciso me disponibilizar para a obra de Deus. O Salmo termina com um pedido para que a graça seja a base para o nosso serviço. Ele vai dizer: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. É o desejo pleno de servir. E outra coisa que eu falo, meus irmãos, servir ao Senhor não é um fardo. Servir ao Senhor é um privilégio. É óbvio que eu tenho que me esforçar. É óbvio que eu tenho que carregar uma cruz. Quem quiser, isso se quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas essa cruz, ela não é um fardo, é um privilégio. Irmãos,
É um privilégio servir ao Senhor. Porque, pela lógica, Ele não poderia contar comigo, Ele não poderia contar contigo. Pelo que vai no nosso coração, pela maldade interior. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu não consigo entender o meu próprio modo de agir, porque eu quero fazer o bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu estou fazendo toda hora. Eu não consigo me entender. Mas Deus nos escolheu, simplesmente porque Ele decidiu nos amar. Não há uma linha lógica nisso. Não, Ele nos escolheu porque nós éramos mais capazes do que o cachorro, do que o gato, do que o leão. Não. Ele nos escolheu porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos resgatar. E nós precisamos nos disponibilizar para a obra de Deus. A conclusão que nós chegamos de tudo isso, meus irmãos, é que o culto que agrada a Deus tem uma série de elementos expressos no Salmo 90. Eu entro na presença clamando pelo nome do Senhor Jesus, Senhor. Ressaltamos que Ele é o nosso refúgio em todo o tempo. Expressamos a grandeza e a eternidade de Deus. No culto nós nos humilhamos. No culto nós temos a consciência da ira de Deus e sabemos que Ele proveu grande salvação por meio de Jesus. No culto obtemos sabedoria. No culto clamamos pela presença de Deus e clamamos por compaixão. No culto nos alegramos em Cristo, que é fonte de toda a felicidade. No culto queremos ser como Jesus, para servir de modo eficaz, com a graça de Deus. E não se esqueça, o culto não é somente esse período que começa às 18h30 e termina às 20h30. O culto é a nossa vida. A celebração acaba, a programação acaba, mas o culto continua. O culto continua na nossa casa. O culto continua com a minha esposa, com os meus 3 filhos. Hoje veio só a Giovana, mas eu tenho o Davi e o João também, que está na nossa igreja lá, cultuando. O culto continua no nosso trabalho. O culto continua na segunda-feira, quando você pega o seu carro, e você toma uma fechada. E aí o culto continua. O culto continua. A nossa vida é um culto. O culto, esse momento aqui é tremendo. Esse momento aqui é maravilhoso. Nós estamos entre os nossos irmãos. O povo santo de Deus se reúne e vem aquela promessa que eu li no início, onde houvessem 2 ou 3 reunidos. E esse momento nos cura. Esse momento nos anima, esse momento aqui nos impulsiona a querer mais. Mas a celebração acaba, mas o culto continua. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que sejamos eu e você um culto que agrada a Deus. Pastor Gil.